Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. A gente tá com a meta de 2.000, então estamos quase chegando, estamos com 1.600 e... 93. Não, É, mentira, não não, sei. não, Mas é por a aí. gente não sabe, nós estamos chutando. Pode ser que já batemos 2.000 também, né? Até vai saber, né? Vamos Vai ver aqui saber. ao vivo enquanto você fala. É, veja aí, então, vai conferindo. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66. Então, se você tá com um problema no teu carro, aqui na região de Chapecó, nas cidades aqui próximas, também vale a pena levar lá. Tem 20% de desconto na mão de obra. Tá com um probleminha, leva lá que vai abençoar teu carro, vai ser bênção também pra mecânica e pro nosso canal também. Eu quero agradecer também a MMS Tecnologia, que tá também nos apoiando. Fica localizada lá em Palhoça. Então, você, pessoal de Palhoça ou de todo o Brasil, vai lá no Instagram deles que tem aqui na descrição, chama eles lá, o que tu precisa para tecnologia, para mídia da sua igreja, chama lá que vai ser benção para a igreja também. E eu quero agradecer o nosso amigo João também, que está nos João patrocinando. das alturas. Então, João das... Verdade, né? João das Agora tem que alturas. batizar, né, João? João nas alturas. Então, vai ter que mudar o Instagram agora, João das alturas. Então, lá tem palavra, tem muita coisa boa lá também. Acompanha lá o Instagram do nosso amigo João Almeida. Como é que é? João de Almeida, né? É. Eu não sei como é que tá o Instagram dele ali. Vamos colocar ali embaixo. Mas vai estar ali na descrição. Tá na descrição também. Eu quero agradecer ele de estar apoiando esse nosso projeto. A gente fica feliz por isso. Amém. Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E é só acertar 1.644 inscritos. Maravilha. Estamos quase lá. Nós tínhamos esse ano, era 1.000, né? Esse ano 2024. Nós batemos muito antes do que a gente poderia imaginar. E agora nós vamos lá para os 2.000 inscritos esse ano. Então, já que a gente bateu 1.000, né? O que é 2.000? Na verdade, a gente não coloca a meta, né? Mas se a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Exatamente. Mas que bom que você está aí mais uma vez. Você que já é aqui já é inscrito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Então, nós temos vários vídeos aí. Esse é o 61, 60? 61. Então, já tem bastante conteúdo aí para você ver e tem muita coisa nova por vir. Aí outra coisa, né, Breno? Tem muita visualização e não tem muita curtida também. Verdade. Então, você tem que curtir pro YouTube falar, não, ó, esse vídeo é top. Vou recomendar. Porque o vídeo é top. Vou recomendar. Aí ele vai lá, recomenda, não manda pra galera. Então, né? De comentar, de também, curtir ali, compartilhar, se inscrever no canal. Faz tudo isso antes de iniciar o vídeo, que depois você acaba esquecendo. Nós Amém? vamos ficar esperando aqui, né? 2 minutinhos aí, ó. Não, mentira. Vamos lá. Fica esperando, cara. É isso aí, então. Hoje, então, para conversar conosco aqui, é o nosso amigo Vilmar de Oliveira, ali da AD Elias Galon. Vilmar, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite aí, tá aqui hoje disponibilizando esse tempo para conversar um pouquinho com nós aí, contar um pouco da sua história também, né? Então, que bom que você está aqui, somos muito gratos por isso, amém? Glória a Deus, tô grato também. Se eu deixar Receba. Normal. Fica. Quero agradecer a galera do podcast aqui pelo convite, tá? Sou muito grato também a galera que tá nos assistindo aí. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já sou inscrito já faz tempo. Acompanho já faz tempo. E é uma satisfação, né? Uma honra muito grande estar participando com vocês e que a gente puder contribuir hoje, a gente vai estar compartilhando com vocês aí também. Amém. Deus abençoe. Só um parênteses, né? Quando você se inscreve, automaticamente você fica mais bonito, né? Então, você se inscrevendo ali já fica... Eu tenho uma foto do antes e depois. Né? É verdade. Vilmar, conta pra nós aí, como que começou a tua caminhada com Jesus? Como que foi teu início? Então, cara, eu não nasci num lar cristão, né? Uhum. Não nasci numa família evangélica. E pode falar bastante, tá? O pessoal acha que tem que ir, né? Pode ir. Ó. Então, tem hora pra acabar? Não, vamos lá. 5 da manhã, nós estiver aqui. Não, virou vigília, então. Tá. Eu posso tomar um café, né? Tem violão ali? Não tem. Então, não, na verdade, bom. eu não nasci em lar cristão, né? Como eu falei. Na verdade, eu sou daqui aqui de perto, aqui do São Pedro, né? Uhum. Nasci por aqui, me criei aqui. E morei aqui até os 12 anos. E nesse tempo, não conhecia o evangelho, não conhecia nada em relação à igreja, nada. Fui criado num lar um pouco mais movimentado, conturbado, né? Uhum. Pai sempre teve envolvimento com crime, com droga, com coisa errada assim. E essa foi a minha vida, né? Então, até os 14 anos de idade, no momento em que eu entrei numa igreja e aceitei a Jesus, essa era a minha vida.
sempre pai ausente, teve um período, não sei se mais pra frente você consegue dar mais detalhada, né, falar mais detalhadamente, mas quando eu aceitei a Jesus eu tinha 14 anos, e eu fui levado a aceitar Jesus de fato mesmo, para escapar da realidade que a gente vivia, né? E pelo menos quem conhece a galera do bairro aqui, sabe que tem um lado meio complicado do bairro que Uhum. acaba trazendo, né, um pouco ainda mais dentro da nossa casa, da nossa família. Então a gente tinha esse problema, essa problemática de pai ausente, tá sempre no meio do movimento, e a nossa realidade era essa, né? Sim. Então veio se arrastando dentro da nossa geração, a geração dos meus pais, tá envolvido com droga, com bebida, né, prostituições, e era essa a nossa vida, né? Então, minha, dos meus irmãos, dos meus primos, né, alguns tios também entraram por essa. Então, essa era a nossa realidade que vinha se estendendo e a gente simplesmente abraçou essa verdade como se fosse um fato que a Sim. gente, né, Uhum. essa maldição me pegou, né, como se diz por aí. A gente entendendo, buscando a Deus, a gente entende que maldições são quebradas com atitudes tomadas, né? Sim. Então, se eu repetir os mesmos erros dos meus pais, no final eu vou ter as mesmas consequências que eles tiveram. Então, acho que eu acredito muito nessa verdade e eu busquei a Cristo para escapar, né, desse cenário Sim. de maldição, de problema, pai ausente, problema com droga em casa. Então, buscar a Cristo foi um escape para mim, né? Um escape para escapar Uhum. para fugir dessa realidade complicada de família mesmo, né? Então foi assim que eu entrei numa igreja, num culto de quarta-feira à noite, aceitei a Jesus e tô aqui, né? Já E, fazem mais de 10 anos. e o que te levou pra igreja? Tu via exemplos assim e tu foi pra Uhum. igreja ou tu falou, hoje eu vou ir na igreja? Na verdade, eu não vou falar o nome da pessoa que me chamou pra ir pro culto, tá? Mas assim, nós tínhamos um vizinho que era crente, Uhum. ele ia, o nome da igreja, eu não lembro o nome da igreja, na verdade. Era Assembleia alguma coisa conservadora era o nome, né? Uhum. E aí ele chamou e convidou nós pra ir. Ele tava de olho na minha irmã, né? Ele tava Hum, pescando, né? olha lá. Pescadores de É, meninas, né? E Aham. ele tava Não é de almas, né? ele tava tenteando ali né, de olho na minha irmã. E ele convidou nós com a intenção de ganhar ela, e bem no fim acabou que foi ganhando a mim. E lá ele gospel, né? Não, na verdade ele me chamou. Na ver- Lá ele gosta. E na verdade foi através desse convite, né? Que a princípio era um convite assim muito aleatório, muito sem, Sim. sem, né? E para Deus não existem acasos. Deus já tinha traçado um plano e estava escrito na palma da mão dele que nesse dia aconteceria, né? Deus tinha esse dia marcado. Então eu fui no culto e como eu falei, meu pai, ele sempre foi até então, né? Ele era dependente químico, ele Sim. usava crack, né? E usava cocaína quando tinha dinheiro, que era mais caro, mas usava outras drogas também. Então, dentro do contexto familiar, quando me veio esse convite para vir num culto, eu achava que igreja era aquele lugar, pelo menos com a experiência que a gente tinha, era um lugar que você ia, recebia uma revelação e uma oração e tu vinha para casa e a tua vida seguia normal. Você continua fazendo as tuas coisas e, Uhum. né, domingo tem de sim. novo. Então, quando ele me convidou a gente para ir nesse culto, eu e a minha irmã, a gente foi pro culto, eu tinha exatamente isso comigo, né? Mas aí fomos para aquele culto e naquele dia Deus falou comigo, né? Eu era um adolescentezinho, tinha 14 anos, mas naquele dia Deus usou um profeta para falar para mim que eu seria um pregador da palavra. E eu não entendia o que era Sim. aquele sentimento, aquela sensação, sabe? Sim. Sabe aquele momento que tu entra numa igreja simples, pequenininha, e aquela presença de Deus assim toma conta do ambiente e você não entende, né? Eu não sei como foi a experiência de vocês com Cristo, Sim. Uhum. a primeira experiência, mas a minha primeira experiência foi essa. Eu chegar num ambiente e ser tão tocado por aquele momento, por aquele ambiente, que tudo que eu queria era sentir aquilo ali. Então eu chorei o culto todo, eu fiquei chorando, e aí alguém veio e profetizou para mim e falou, e eu senti que realmente foi algo muito forte que mexeu dentro de mim aquela Uhum. palavra, né? Então aquele convite bobo se tornou algo que sim que mexeu comigo. Eu não sabia o que Sim. era, eu não sabia por que eu tava É, todo tu tava perdido, né? por que eu tava tão arrepiado, né? Mas aquela sensação era a melhor sensação que eu tava sentindo na minha vida. É aquele momento assim que você esquece o pai drogado em casa, né? Meu pai teve um histórico de prisão muito grande, ficou em torno de 10, 12 anos envolvido ali, ou foragido, ou preso, ou Uhum. na cadeia, ou em casa se escondendo, né, com droga. Então, esse momento foi o primeiro momento de escape, né, daquela bolha para uma realidade que eu nunca tinha vivido, uma sensação tão, tão maravilhosa
que eu queria que aquele culto nunca mais acabasse, sabe? Uhum. Aí quando dava aquela. Quando acabou o culto, que eu fui pra casa, que voltou aquela rotina em casa, assim, a segunda-feira, eu lembrando daquilo, e aquilo me tocou, assim, de uma forma que no outro final de semana eu perdi sentir a culto de novo, né? Eu vou no culto, eu quero sentir aquele negócio que eu senti lá na igreja dos crentes lá. Aí fui, e 2, 3 finais de semana seguidos. Uhum. Aí tinha culto na quarta-feira também. Eu falei, eu vou no culto de quarta-feira também. Eu queria sentir Eu aquela queria sensação. estar. Aquela sensação que eu não sabia o que era, mas era a presença de Deus me envolvendo, me fazendo entender que tinha coisa melhor pra mim. Uhum. Eu não precisava, né, cair no mesmo rumo, né, dos meus familiares, dos meus amigos de infância, que tinha algo melhor, tinha algo maior. E num culto de quarta-feira, um culto que não teve revelação, não teve profecia, não tinha banda, era uma igreja muito simples, né? O irmão com uma guitarrinha tocando igual violão, sabe? Que chega a Uhum. doer o tímpano do cara, assim, aquele agudão chato. Era algo muito simples, mas uma presença de Deus tão gloriosa naquele lugar. E realmente, quando acabou o culto, eu fiquei olhando assim, um senhor tava lá na frente reconciliando, no final do Uhum. culto, foi lá alguém orando por ele, o que esse senhor tá ajoelhado? Eu não entendia nada, né? Sim. Ajoelhado lá na frente, assim, chorando, alguém orando por ele, fiquei olhando e aquilo lá me tocou, assim, e Deus não falou nada pra mim, sabe? Não foi algo que alguém chegou e eis que te digo que tu serás, não, nada, foi algo muito natural, eu olhando assim, e aquilo me quebrantou, eu comecei a chorar também, sem entender o que era, um Uhum. adolescente, sem entender, sabe, aquela emoção que tomou conta de mim. E aí um irmão muito ligado veio assim e falou pra mim, ô irmão, tu quer aceitar Jesus também? Eu quero. Ele falou, eu, eu achava que aceitar Jesus era algo assim, você gosta dele? Sim, eu gosto dele. Uhum. Sim. Você quer levar ele pra lá? Eu quero, mas não o conversão, né? O sentido assim, de mudar Sim, de sim. vida e tudo mais. Uhum. Então, pra mim, aceitar Jesus eu acho esse cara legal, eu vou levar ele, né? Quero que ele vá lá em casa. Então foi essa, assim, o cenário da minha Caramba. conversão, né? Uhum. Então foi um momento que eu achei para escapar da realidade que eu vivia. E nesse exato momento eu me deparei com a presença de Deus, com aquela sensação maravilhosa que era estar num culto pentecostal, um culto cheio da presença de Deus. E aquilo ali me envolveu mesmo sem conhecer nada. Eu falei, isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais. Que Cara. sensação que seria ter isso aqui dentro do meu quarto, né? E acho que foi mais ou menos isso aí, né? Tem detalhes, eu sou muito enrolão, mas é por aí. É por aí. E como é que foi dentro da tua casa depois que você começou a frequentar? Que nem tu falou, tu queria levar isso pra tua casa, né, pro teu quarto. Como que tu foi transmitindo essa presença pro teu familiar? Tu já chegou, tipo, do primeiro culto e falou o que aconteceu? Aquela expectativa de compartilhar, assim? Ou tu foi aos poucos? Deus foi te moldando primeiro pra depois você Chegou a meter a mão na compartilhar? cabeça e falou, recebe agora então. Agora eu sou crente. Não, porque muitos, né, eu acho que é meio natural. Quando você recebe algo novo de Deus, seja no início, enfim, você quer Você quer compartilhar contar. isso com alguém, né? Um testemunho, alguma coisa que tu partiu de Deus, tu quer compartilhar, tu quer falar com alguém, né? Sim. Então, como você era mais novo, provavelmente, sei lá, seus amigos, alguma coisa assim, ou você segurou pra você aquele sentimento, chegou em casa, se trancou no quarto e quis mais. No primeiro momento eu fiquei com vergonha. Fiquei com Uhum. vergonha, Uhum. porque foi o sentimento que me tomou no outro dia. Porque assim, como eu falei, a nossa família não tinha o hábito, né? Ninguém lá Sim. era crente, né? Inclusive, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu lembro muito claramente que eu sou o filho mais velho, né? De uma família de 4 irmãos, né? Uhum. Sou mais velho, tenho agora 25 anos, fazer 26 daqui a alguns dias. A minha irmã tem 24 e o do meio tem 19, não, 17. Não, o do meio tem 19 e o mais novo tem 17, isso, Uhum. né? Então, nesse contexto familiar assim, um dos meus irmãos não morava com a gente, né? Filho só do meu pai. A gente conta junto, né? Como sendo meu irmão também, né? Obviamente, ele Sim. é meu irmão. Mas morávamos eu, um dos irmãos e a irmã, né? Pai e mãe. Aí nesse cenário, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai ele tava foragido da justiça ali, porque ele vivia se envolvendo em crimezinhos pequenos, né? Um furtozinho, tráfico, coisinhas Tem que se pequenas. apresentar, e vai, É, vai. aí antigamente aqui, né? Eles tinham também aquele costume do preso sair pro albergue, que eles chamavam, né? Saía de manhã, Uhum. ia trabalhar, ia fazer as coisas, voltava à noite, dormia, no outro dia se apresentava. Então, coisas assim, ele vinha para casa, não voltava mais, saía de 7 dias, não voltava mais também para o presídio. Então, nesse rolo, ele tava foragido, né? Aí, um dia, acabaram pegando ele com droga em casa.
A polícia pegou ele. E aí acabou que tinha muita droga rolando, assim, valores a serem pagos e tudo mais. E para ele pagar e para ele receber. E aí a mãe continuou dando sequência no negócio ali pra. A mãe era empregada doméstica, né? E fazendo o que ela pôde fazer Sim. pra também manter a barra do pai limpa, né? E quando eu tinha 10 anos, ela ficou um pouco mais de um ano, talvez, fazendo isso, e ela acabou sendo presa também. E nesse tempo, o pai preso, a mãe foi presa também, por tráfico daí. E aí a gente acabou ficando meio solto, né? Então a minha avó foi, no mesmo momento que ela ficou sabendo, foi e levou nós, né? Eu e meus outros 2 irmãos, Sim. levou pra casa dela, não deixou que a gente fosse pro abrigo. Então a gente saiu, morava aqui no Bom Pastor e fomos lá na Baixada, né? No São Pedro, onde a avó morava lá. Mora lá até hoje. Então a gente foi morar lá. Então a nossa realidade era essa realidade aqui, né? Então a gente aprendeu a vender droga, era o aviãozinho do pai, ia buscar Sim. droga aqui, levar Uhum. lá e esconder. Então era essa a nossa realidade. Então quando eu chego, né, alguns anos depois e aceito Jesus, eu não sei como contar isso pra eles, né? Sim. Então a primeira coisa que eu fiz, na verdade, eu cheguei em casa no domingo, eu jantei de boa, com o Uhum. olho tudo inchado, eu chorava, eu jantei de boa. Sossegadão. É. E aí, a casa que a gente morava, porque depois que o pai e a mãe saíram da prisão ali, a gente comprou uma casa lá no bairro Esperança, lá no IFAP, né? E aí a gente começou lá, favelinha, terreno invadido. Jovens que me ouvem entendam, eu morei numa casa que não tinha água encanada nem energia elétrica, nós usávamos lampião. Ô, louco. E, cara, e eu tenho só 25 anos, mas essa foi a nossa realidade naquela época, Sim. né? Então, quando a gente chegou morar lá, depois de um tempo, ligamos luz, né? Conseguimos puxar água, né? Não precisou mais pegar água de balde no Uhum. poço. E aí, naquele cenário ali, eu tinha um quarto no porão, né? O meu quarto era embaixo, a casa era em cima, o meu quarto era embaixo, né? Junto com o banheiro embaixo ali. Aí eu cheguei, jantei, desci pro meu quarto, e aí à noite me deu uma vontade de chorar absurda, aquele quebrantamento, assim, que tu não entende, é uma coisa Sim. muito nova, aquela sensação voltou assim, mas eu fiquei com vergonha de contar. Uhum. Passou uns 3 dias, né? No almoço de sábado, de domingo, não lembro exatamente. Um dos irmãos que tava no culto lá chegou e falou pro pai: Ô, tu sabe quem que é crente agora? Ah. E E você. porque eu tinha 14 anos, mas eu já dirigia. O pai tinha uns carros velhos lá, a gente, né, dirigia. Eu ia buscar droga pra ele, ia buscar bebida, né? Tudo dentro do bairro ali. Sim. Então, eu não sabia como falar pra ele que agora eu não queria mais fazer parte daquilo, né? Então eu fiquei com medo e com vergonha. E passou alguns dias, ele foi e contou. Aí o pai olhou pra mim: Quem? O Vilmar. Aceitou Jesus Nenhum lá. dedo na cara. É. Daí o pai olhou pra mim assim e falou: Eu quero ver até onde é que vai essa tua brincadeira. Porque olha a vida que a gente leva aqui, né? Uhum. Com Deus não se brinca, né? Então o pai mesmo naquela vida, né? Sim, ele Na já. impiedade mesmo, ele entendia, né? Que com Deus não se brinca, né? Então, assim, a aceitação da família não foi muito bacana, né? Não foi muito legal, porque aí o pai perdeu aquele companheiro do coro, né? Que a gente tinha na Uhum. época. E aí tudo começou a se atravessar. Realmente não foi. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, né? Ao ponto de, às vezes, a gente discutir com o pai. Ele queria que ele fizesse uma coisa, eu não queria. Aí eu ia obrigado, senão eu apanhava também, né? Sim. E não apanhava pouco. E a gente, numa discussão, ele me convidou a me retirar, né? Se eu quisesse sair da casa dele, eu, né, tava convidado a me tornar visita, né? Tá liberado. E promovido Prometo. a visita, né? E passou um tempo e na primeira oportunidade que eu tive, né? Eu consegui sair, acabar saindo de casa ali com 15 anos. Então, esse foi o cenário da minha Sim. conversão e pra escapar, pra fugir. E a aceitação em casa não foi muito bacana, não foi muito legal. Levou alguns anos pra mim conseguir conquistar assim, o respeito, a admiração dos pais em relação ao evangelho, né? Sim. Essa foi o começo. Mas hoje eles estão. Sim. Aí, ó. Viu? Eles não estão congregando, né? Não são crentes. Mas. Assim, quando passou esse tempo, né? Do primeiro ano de fé ali, aconteceu que o pai, por conta da droga, ele começou a ver polícia caindo do telhado e Sim. toda vez que ele, né? Na ação da droga é muito complicada na mente de uma pessoa. E aí ele resolveu vender a casa lá onde morava e morar pro interior. Aí Uhum. nós saímos dali do EFAP e fomos morar lá em Paial, no interior, né? Meu Deus. É lá. É. Pra, pra-
pra chegar em casa tinha que se agarrar no cipó, corda. assim, muro, né? É, que Deus abençoe aquele lugar, né? E aí a gente morou lá, saímos dali e fomos morar pra lá, né? Então, foi naquele começo ali, aquele primeiro amor tá muito aceso. Você não Sim. vê, você Sim. vê todas as dificuldades que vêm contra você, você vê como um alimento pra você orar Sim. mais, né? Assim, uma proteína que vai te alimentar. Mas eu morava na rua da congregação, né? E quando a gente foi morar pra lá em Paial, era no interior do interior, né? Longe, longe. E aí as condições também não eram das melhores. E eu fiquei sem poder congregar, né? Então, na época eu tinha um notebook positivo, muito ruim aquele notebook que eu tinha, muito ruim. Aquele era ruim. Aí na época, eu gostava muito né, assistir, até hoje eu assisto, né? Mensagem dos Gideões ali. Sim. Aí eu baixei algumas mensagens, né? Que a gente ia pra lá, não ia ter internet lá. Baixei algumas mensagens do YouTube ali, o que eu pude baixar. Fomos pro interior. E aí lá, sem congregação, sem lugar pra congregar, sabe? Aí o coração doía, porque eu queria ir pro culto, né? Um adolescente com o coração queimando, assim, por Jesus, realmente. Aquela chama, eu não queria deixar ela esfriar, né? Aí a gente foi morar pra lá, o pai comprou uma motinha. E aí, de vez em quando, eu pegava a moto e vinha pra Chapecó pra vir num culto de domingo. Mas era, assim, raras as vezes, né? Sim. Menor de idade, tudo mais. E cometi um crime pra vir pra igreja. Não façam isso em casa, tá? Pelo amor Agora, de Deus, né? é só um testemunho, tá? Não, pra que vocês também não venham aí dizer que eu tô Não, incentivando a não, cometer é. crimes, tá bom? Não. Mas eu consegui escapar pra vir pro Uhum. culto vez ou outra, mas eram, assim, raras as vezes, né? E aí eu peguei e subi no mato lá pra cima de casa, como lá é tudo morro, né? Subi no morro lá, fiz um limpado e lá era a minha congregação. Então eu subia lá com as pregações baixadas, porque lá eu podia chorar à vontade. Aí eu subia lá, sentava, baixava, ouvia, né, a pregação que eu tinha baixado lá, umas 5 ou 6 pregações. E orava lá, chorava, né? Alguns dos meus irmãos me ajudaram a limpar lá, assim, eles acompanharam essa primeira parte da Uhum. minha vida. E realmente ali eu tive grandes experiências com Deus, né? Eu tive fiz orações ali, das quais eu obtive resposta Sim. visivelmente, né? Naquele lugar, sem poder congregar, sem poder ir pro culto, no culto de domingo, né? E eu acho hoje que tudo que Jesus fez por mim, ou faz por nós, né? Seria uma falta de consideração a gente chegar num culto de domingo e sentar lá atrás e ficar analisando o pregador, né? Vendo se a banda tá afinada ou tá desafinada, tentando entender se eles ensaiaram ou não, né? Porque Jesus não nos tirou do mundo para viver Uhum. comparando os outros, para viver criticando o pregador. Isso aí é função do pastor, né? Preparar o alimento para a igreja. Mas de fato eu entendo que no momento que você não tem a oportunidade, que você não tem a opção, a única coisa que você tem é se alimentar com aquilo ali, aí você entende que o evangelho ele é transformador. Porque eu não tinha uma mensagem nova para ouvir, já tinha decorado a pregação do Marco Feliciano naquele ano. Aham. Já tinha todas as pregações que eu tinha ali, porque foram alguns meses, né, uns 6 meses que eu morei ali. E realmente, nesse tempo sem poder congregar, sem ir pro culto de domingo, muitas vezes eu ia lá chorar, bravo, nervoso mesmo. E aí, ali, eu me lembro que eu fiz a oração que mudou a minha vida de verdade. Aquela oração, eu me lembro dela até hoje, toda vez que eu lembro dela, assim, me traz uma esperança, né? Como o profeta diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. De fato, é isso que faz sentido para mim. Eu subi lá no mato para orar, depois de uma discussão com o pai, quase apanhei, corri pro mato, subi lá em cima. Eu tinha 15 anos, subi lá pro mato para orar e chorar, porque eu tava muito nervoso, muito bravo. Subi lá e eu me lembro da oração que eu fiz. Eu sentei olhando, porque era um monte muito alto, assim, muito alto mesmo. Olhei tudo aquela, né, lá embaixo, assim, falei, Deus, me tira daqui. Eu quero voltar a congregar. Tenho saudade do culto de domingo. E isso me deu assim, uma fé, uma esperança, sabe? Que aquela oração, eu sabia que Deus estava ouvindo aquela oração, sabe? Eu era um adolescente, né? Mas eu sabia que Deus estava ali. E passou alguns dias, teve a oportunidade de eu voltar a morar no bairro, né? Um tio me convidou para vir morar com ele. Eu estava desempregado. E aí ele me chamou para ser servente de pedreiro dele. E aí, em troca, ele me dava um quarto por um tempo. Não sabia eu quanto tempo, mas, Mas, né? né? Mas tinha um Mas quarto tava lá, né? pra dormir por um tempo. Aí eu falei, mas eu vou me embora, vou me embora.
Cheguei, contei pra mãe. Pra mãe foi mais difícil, porque eu e a mãe era mais apegado com a mãe. Mas foi necessário esse tempo, né? Aí a gente entende que Deus disse pra Abraão, né? No Gênesis 12, né? Vai, sai do meio Uhum. dos teus, vai pra onde você não sabe. Vem comigo que no caminho eu te explico, mais ou menos nessa pegada. Se você não desapegar, cara, se você não abrir mão, se você não partir pro desconhecido na direção de Deus, você não vai viver coisa nova nunca. Verdade. E a gente vê crente velho de fé, Uhum. 20 anos, 30 anos congregando e que bate no peito. Eu congrego aqui, dizem que essa igreja era de madeira. É verdade. Verdade. Mas parece que nunca Verdade. esteve aqui, né? Parece que é só um espectador. E aí, quando o tio me convidou, eu não pensei duas vezes. Eu fui na casa dele, morei lá uns 3 meses. Fizemos o quartinho lá, que ele precisava fazer um quarto e uma cozinha. Fizemos lá pra aumentar a casa dele, que ia nascer a filha dele. E aí, na mente dele, eu saí de casa pra trabalhar e depois eu iria voltar, Uhum. né? Mas na minha mente eu ia ficar morando lá até que desse. E É. depois só Deus sabia pra onde eu iria, né? Mas eu tava congregando. Eu saía da casa do tio, eu ia pro culto de domingo, pegava o ônibus, né? 2 ônibus, ia pro IFAP, participava do culto, voltava pra casa. Quando acabamos a obra, eu fui trabalhar num mercado, né? Supermercado aqui. E trabalhei ali no horário da noite. E uma mistura de sentimentos, né? De confusão, uma confusão assim de emoções. Eu ia pro mercado de ônibus e voltava a pé. Porque é aquele momento assim que você fica questionando a Deus e perguntando a Deus, Deus, mas por que que eu tô passando por isso, né? Sim. Porque os pregadores contam que aceitaram a Jesus e tudo mudou, né? Tudo Uhum. ficou bom, tudo Uhum. começou a fazer sentido. E já faziam 2 anos que eu tava ali, né? Que eu congregava e eu não quis desviar naquele momento ali. Mas eu tava vivendo aquela crise existencial, né? Morando de favor na casa dos outros e começou a bater, né? Adolescente pensa muito nisso. E eu me lembro das vezes que eu voltei pra casa ouvindo, na época eu tinha um Nokia, né? Aqueles Nokia com botão ainda, né? Essa geração não conhece, O mas tijolar. eu tinha um Nokia com botão, daí fonezinho no ouvido, que era cabo ainda, né? Colocava o cabo, ouvia o fone. E várias vezes eu voltava do mercado à noite a pé, né? Dali do mercado até lá no São Pedro a pé, caminhando, a pé, ouvindo louvor e chorando, sabe? Caminhando devagarzinho, assim, pra secar rápido a lágrima, pra quando eu chegar em casa não ficar dando, né, spoiler que eu tava chorando. E foi um tempo de amadurecimento. Eu era muito orgulhoso, né? Acho que era de família. Nesse Uhum. tempo Deus te quebra. E quando você pensa assim, não, ninguém vai me mudar, eu sou homem, eu nasci assim. Cara, Deus te pega e te muda assim. E Deus te quebra e faz você descer ao mais baixo nível, de acordo com os teus parâmetros, com os teus olhos, Uhum. para mostrar para você que Ele é o Senhor da tua vida, né? Então, quantas vezes eu orei voltando pra casa do tio a pé, dizendo, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que tu me tirou de lá? Eu tô aqui, né? Adolescente, confuso, né? Até que um dia eu cheguei numa terça-feira à noite, minha folga era fixa na quarta-feira, né? No mercado. Cheguei na terça-feira à noite, o tio me chamou lá fora pra gente conversar antes da gente jantar. Depois que a gente jantou, na verdade. Aí ele falou pra mim, olha, Vilmar, eu queria né? Agradecer pelo tempo que você trabalhou aqui. Mas já tá na hora de você voltar pra casa, né? É. Tá na hora de você voltar pra casa, Quanto tempo você né? tava lá? Uns 3, 4 meses. Nós demoramos ali na construção um mês e meio, 2 meses, Ah, né? daí tu ficou. Né? Agora tu ficou. Aí eu fiquei, né? É. No sofá ali e não tava bom, né? Eu tava na casa dos outros. Mas tava melhor do que onde eu tava, Sim. né? E aí naquele momento eu falei, não, tranquilo. Eu já tava, na verdade, até pensando, que amanhã é minha folga, né? Tava até pensando em ir lá na EFAP e achar uma casa lá perto da igreja, que eu quero congregar lá, eu tinha parado de estudar, quero voltar a estudar, né? Eu não queria sair por baixo da conversa, mas a verdade é Uhum. que dentro de mim eu tava Que eu vou pensando, fazer? meu Deus do céu. E E agora? agora? Eu vou pra onde, né? E aí eu fui dormir, aquele dia eu chorei muito à noite, mas eu não, né, orgulhoso, né? Uhum. Tio, pra onde é que eu vou, tio, né? E mesmo sem ter entendimento, Deus tinha preparado uma experiência pra mim, baseado naquilo ali que eu tava vivendo, né? E passou a noite, de manhã eu peguei tudo que eu tinha, uma mochila, umas 4, 5 peças de roupa, assim, e o meu notebookzinho velho, e falei, ô tio, eu vou lá então, vou ver com os piá que eu falei que ia dividir aluguel, que não era ninguém, né? Não tinha ninguém, na verdade. E se a gente conseguir fechar hoje, eu fico lá, senão eu volto a dormir aqui e tal, mas essa semana eu já me retiro, né?
E fui, sem nada. Sem saber pra onde eu ia. Eu tinha dois vales, né? Do Vale Transporte, duas Uhum. passagens. Então eu tinha uma pra ir, outra pra E uma pra... voltar, e eu tinha que ter lugar pra dormir, né? Aí eu fui na quarta-feira, no meu dia de folga, lá pela EFAP, caminhei por lá, conversei com vários irmãos, assim, ô irmão, sabe onde é que tem um lugar pra morar? Por aqui, um aluguelzinho assim, que espere pra dar entrada pro aluguel quando eu receber, porque eu tô sem grana e tal. Mas assim, eu quero vir morar perto da igreja, tô morando muito longe. Eu não contei o porquê, né? Sim. Eu tava sem ter onde dormir naquela noite daquela quarta-feira. E passou o dia. Passou o dia, né? Naquela época, com a mudança, a igreja que eu congregava antes fechou, saiu de lá. E aí eu fui congregar numa outra igrejinha ali, né? Ali na mesmo bairro e tal. Sim. Um pouco maior, assim, uma igreja com mais estrutura, mas, né? E aí eu falei, eu quero congregar perto, morar perto da igreja e tudo mais. E não falei o motivo. Passou o dia, é claro que ninguém tem nada pra alugar pra Né? alguém que não tem dinheiro, e ainda mais um adolescente, né? No ato ali eu tinha 15 anos. Tinha 16. Tinha completado, recém completado 16. Eu fui faltando uns 2, 3 meses pra casa do tio. Faltando uns 2, 3 meses pra fazer 16 anos, né? Aí Uhum. que eu fiz o 16, fiz a ficha pra trabalhar no mercado. E aí nesse cenário aconteceu isso tudo. E procurei, não encontrei lugar nenhum. Por orgulho não quis contar. E na volta pra casa com o meu Nokia, né? Eu com fone no ouvido, ouvindo Irmão Lázaro, né? Porque né? Sabe aquele momento que você tá na pad, assim, que Sim. você acha um hino que fale mais com a tua dor, assim, pra você poder chorar, assim, mais à vontade? Lá na rua Cunhaporã, asfalto novo, assim, sabe? Aquele estradão, andando pelo asfalto e me questionando, falando, meu Deus, que quebradeira. Eu não quero voltar pra aquela vida, eu não quero voltar lá pra casa do pai. Eu já saí, vai ficar muito feio voltar. E andando pela rua, pela primeiríssima vez, eu ouvi Deus falando comigo, dentro de mim. Sabe, quando a primeira experiência que você tem com Deus falando com você, te dando uma direção, no momento Deus falou pra mim bem assim: pra onde é que você está indo? E eu me lembrei que tinha culto na sede na quarta-feira à noite. Tem culto hoje. Vai pra minha casa que eu quero falar com você, né? 16 anos. Eu tenho uma passagem. Se eu for pra sede, eu não tenho onde dormir. Eu vou dormir lá na igreja, vai ficar feio. Mas eu vou, talvez seja o último culto que eu participe nessa igreja. Foi. E fui pra sede. Não tinha almoçado e tava com fome, cara. Era o final da tarde, umas 6 horas. E fui assim, olhando, né, pra aquele bairro. Eu gostava de morar na IFAP, né? Tinha muitos amigos por ali. E pensando na minha cabeça, talvez hoje seja o último culto que eu vou na sede. Que eu preciso que alguma coisa mude. Eu não quero voltar pra casa do. É muito vergonhoso. E muito menos pra casa do pai, né? E fui pra sede. Cheguei lá, o culto foi bênção. Deus não falou comigo assim no culto. Eu Uhum. tava muito chorão, tudo, mas assim, não senti nada. Não me veio uma palavra de confirmação na Bíblia. A pregação também não. Passou o culto. No final do culto, né? Quando chama a galera pra oração lá na frente, aí eu sou o primeiro, né? Eu corri lá na fila, lá no meio do povo, me escondi lá no meio. E Deus tomou o pregador, né? Que tava orando os obreiros estavam orando ali. O pregador chegou pra mim e falou: Filho, tá doendo, né? Essa ferida que fizeram em você. Mas saiba que eu tô tirando tudo de você. E você vai ser renovado a partir de hoje. E a partir de hoje, aqueles que fecharam a porta pra você, eles vão ver o que eu vou fazer na tua vida e nem vão reconhecer, porque eles não esperavam o que eu vou fazer na tua vida. E a partir dessa noite, eu vou começar a mudar a tua história diante de você e diante dos da tua família. Eu pensei, nossa, cara, aquilo lá me quebrantou, ele me abraçou, sabe? Aquele abraço que você precisa, no momento que você mais precisa que alguém te abrace, Uhum. sabe que você é macho, né? Pô. E, cara, mas aquele abraço me quebrou, cara, me quebrou. É o momento que o Espírito Santo chega em você e quebra todas as tuas defesas e vê que você é um nada na presença de Deus. É. Uhum. E todas as experiências, todas as vezes que eu, na adolescência era muito brigão, né? Todas as vezes que eu bati em alguém, ou que eu apanhei alguém de alguém na escola, ou que eu arrumei confusão, ou que eu debati com meu pai, todas as vezes aquilo lá não significou nada. Diante de uma palavra que me quebrantou, eu fiquei tão vulnerável, cara, que qualquer coisa ali poderia me machucar e me derrubar, porque eu tava na presença de Deus. Aquele momento que Deus
tira todas as tuas defesas e você entende, Uhum. sim, senhor, pode falar. Aqui não sobrou nada, né? Sobrou nada. Aí, sabe, aquele momento bom, tudo, mas aí, né, a realidade volta. Sim. Eu vou dormir aonde? Hum. Eu vou dormir aonde? Né? Porque você precisa que Deus fale com você, mas você também precisa que Deus abra uma porta, né? É, tipo, É, né? E eu não sabia. Tinham trocado a direção da congregação onde eu congregava, mas como fazia tempo que eu não aparecia por lá, eu também não sabia, né? Trocou de pastor e tudo mais. E naquele dia, os dirigentes da nossa congregação estavam escalados para fazer a portaria da sede. Estavam lá na recepção. E aí a esposa do pastor, dirigente da minha congregação, né, chegou para mim e falou: "Irmão, quanto tempo? Ó, passa ali em casa." Eles moravam do outro lado da rua. "Passa ali em casa, vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho." Bah. Ó, Ah. chegou a janta. Eu tava com fome, eu tava com muita fome. Não, capaz, nem precisa. É, boa. Tô indo pra casa já. Se tu falasse, não. Mas será que não vai ficar tarde? Eu tenho que... Eu fiquei muito feliz que eu ia jantar, cara. Ia jantar, né? Aí fomos pra casa do pastor ali, conversamos e tudo mais, e falou: "Irmão, na verdade, assim," ele era bem direto. "Na verdade, assim, a gente chamou aqui pra conversar com você algo bem sério, tá? A gente viu na igreja ali, e Deus falou com a gente, cara. Deus falou comigo. E assim, a minha sobrinha morava aqui em casa e ela foi embora hoje de manhã. E quando a gente tava arrumando o quarto pra jogar as coisas dela fora, Deus falou pra mim: segura esse quarto, porque eu vou mandar alguém que precisa dessa cama." Não, é verdade. Cara, isso foi no mesmíssimo dia. Se o tio tivesse me mandado embora na quinta-feira, eu não ia ter cama pra dormir. Meu Deus. Deus chega na hora certa, meu irmão. Deus chega na hora certa. É, né, ele deixa, né? Eu jantei e dormi naquela noite. Caramba! 16 anos, né? Então, eu sempre conto essa experiência, assim, pra quando a gente vai aconselhar os nossos jovens lá e alguma pessoa que precisa de aconselhamento. Porque as tuas experiências com Deus, elas precisam... você precisa ter experiências com Deus. Um crente que não tem experiências com Deus é um crente que não tem estrutura, não tem raiz. Embora vivamos pela palavra, embora vivamos, né, pela aquilo que sai da boca de Deus, nós precisamos contemplar com nossos olhos a grandeza desse Deus, Sim. né? Porque vai chegar um momento que apenas conhecer a palavra não vai nos deixar, não vai nos fazer permanecer, ficar em pé, né? E aí eu lembro, né? Foi uma experiência muito boa. Fiquei lá, eles não me perguntaram o que aconteceu, eles não falaram pra mim. E, provavelmente, se eu tirar um recorde desse vídeo, eu vou mandar pro pastor e ele vai lembrar dessa história. Ele não perguntou pra mim por que eu tava, né, na rua, ele só falou: "Ó, o quarto é pra você, Deus mandou reservar esse quarto pra você, fica aí o tempo que for necessário. A gente vai negociar os valores pra você estar morando aqui com a gente, comida, despesa, mas você consegue dormir hoje?" "Ah, eu consigo, claro. Eu vou até avisar lá que eu vou dormir aqui pra não ficarem preocupados." Pra não ficarem preocupados comigo. Não tinha nenhum cachorro me esperando, né? Mas Deus é... Mas Deus é bom, Deus é bom. Ai, mano. Só risada na hora. Eu vou tomar uma água aqui. Aí foi assim que aconteceu, então, né? Aí eu falei da oração que eu fiz lá, que mudou minha vida, porque alguns dias se passaram, conheci muitos irmãos abençoados que gostavam de orar no monte, eu tava naquela chama de... Hoje eu prefiro orar em casa, né? Realmente, né? Mas claro que Sim. um convitezinho, vez ou outra, faz bem. Mas na época eu tava muito naquela chama, orar no monte, buscar batismo com o Espírito Santo e tudo mais. Eu falei, eu vou, né? Vamos numa vigília. Fomos numa vigília lá. Aqui na Boa Vista, não, na Boa Vista não. Lá no interior aqui. Baronesa. Na Baronesa, lá no salão lá que foi feito o churrasco até do final de semana. Fomos lá na vigília e naquele dia a gente tava lá naquele monte e como eu já tinha vivido recentemente aquela experiência com Deus, eu tava com uma fé. Se eu encostasse a mão na cabeça do paralítico, ele me dava uma cadeirada e saía correndo, sabe? Porque eu tava muito com fé, cara. Tava muito com fé. E aí eles falaram pra mim, eles falaram pros jovens, os jovens que não são batizados com o Espírito Santo, venham pra frente, né? E que fique aqui essa aplicação pessoal pra você que tá em casa, busque o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ser revestido de poder, de maneira pública, de maneira visível, para que Deus possa confirmar o teu ministério diante dos teus irmãos.
né? Isso é necessário, isso é importante. Aí fomos lá pra frente para receber o batismo com o Espírito Santo. Não sabia muito o que era isso, que ele tava aquela primeira chama, assim, mas eu aí fui lá. E aí, nesse momento, né, confirmou a oração que eu tinha feito, que era Deus, me tira daqui, né? Eu tava lá orando lá na frente, aí os obreiros vieram orar por nós, aí Deus tomou a esposa de um dos pastores, que não era o meu pastor, né? Tomou ela e chegou em mim assim e falou: Eu ouvi a oração que você fez aquele dia, naquele monte, sozinho, dizendo: Deus, me tira daqui. E fui eu que te trouxe aqui. E fui eu que fiz na tua vida o que aconteceu recentemente. Eu estou confirmando a minha chamada na tua vida. E eu vou te levantar como um pregador da minha palavra, né? E disse outras coisas mais íntimas, mais pessoais, que aquilo ali me fortaleceu, porque era de fato, visivelmente, a confirmação de uma oração feita. Que ninguém. Só eu Sim. e os insetos que estavam ao redor ali que ouviram aquela oração, mas Deus estava ali, né? A proposta que Deus fez para Moisés no monte, ninguém viu, né? Mas a obra que Deus fez na vida dele se tornou manifesta aos olhos de todos. Então, a gente precisa buscar experiências particulares com Deus. Porque quando chegar um momento, né, aquele que busca, aquele que se humilha na presença dele sozinho, publicamente vai ser recompensado de alguma forma, né? Então, essas foram as duas primeiras experiências assim, mais fortes que eu tive com Deus, assim, já na adolescência, né? Que me fizeram, opa, não, realmente é aqui o meu lugar. Depois disso eu caí muitas vezes, né? Deu errado muitas vezes antes de dar certo. Mas estamos vivos. Amém. Glória a Deus por isso. Né, uma coisa é que a gente, né, escutando a história, assim, né, eu acho que muita gente também acha que o crente, tem superpoderes, né, cara? Tipo assim, se tu Uhum. escutar uma história como a tua, tu imagina, cara, o cara não vai desviar nunca, vai cair nunca. Porque são experiências, assim, que não é normal, não é uma coisa Não. normal, rotineira, acontecer e tal, né? E para você ver quão é grande a batalha que a gente tem, né, cara? De permanecer em pé, mesmo vivendo, assim, Sim. experiências extraordinárias na presença de Deus, o inimigo ainda às vezes dá uma rasteira, o cara Sim. vai e volta, né? E é interessante você contar isso para que as pessoas também sintam isso, né? Ver, não, né? Vai ter Sim. momentos que vai ser ruim, talvez as pessoas olhem para você hoje lá em cima, pregando, fazendo aquilo que Deus tem para tua vida, e imagina, eu queria ser que nem ele, né? Acho que isso acontece com muita gente. Tu olhar A o gente cara lá, faz tá isso, né? pronto já, a gente faz isso. Sim. Nossa, como eu queria ser que nem ele. Só que, cara, se tu for contar toda a história, tudo que Deus fez, Todo o né? processo, Todo né? o processo, cara, é doloroso. A gente vê o resultado de grandes homens de Deus e você começa a olhar, nossa, como o irmão prega, que graça. Eu não estou dizendo que nós pagamos o preço para ter essa graça especial. Homem nenhum é capaz de pagar por ela. Sim, Mas, de fato, se a gente não permanecer, se a gente não insistir, por mais que Deus queira, né, que o desejo de Deus seja que ninguém se sim. perca, a gente se perde sim. A gente pode acabar caindo sim, Sim. né? E Paulo deixou o conselho muito claro, né? Aquele que está em pé, Cuide. cuide, cuide. O que está em pé é o que está forte, né? Aquele que está pregando bem, aquele que está orando e Deus está fazendo, tem que cuidar, porque pode cair. Eu tive uma experiência também nessa de quase cair, de quase desviar, né? Porque veio um desânimo quando eu morava com o pai, né? Veio um desânimo. Depois tu voltou a morar com eles Não, ou não, não? isso foi antes, Antes? antes Ah, tá. dessas Uhum. experiências aí. Eu tava numa situação assim, que eu era recém-convertido, mas aí o dirigente ele viu assim uma chamada mais para pregação e ele falou: vamos, né, treinar o Sim, Vilmar, vamos colocar ele, preparar. dar uma palavra e tudo mais. Aí eu comecei a dar uma palavrinha aqui, uma palavra ali, né? Uma breve palavra, uma saudação. Começou a fluir, né? Começou a dar Sim. certo, assim, na visão deles. Aí um dia ele me colocou pra pregar. E aí preguei naquele culto lá. Foi sobre o filho pródigo, né? As três parábolas ali. E aí, pregando, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, filho pródigo e tal, né? Mensagenzinha base, assim, né? Pra crente novo. E aí, foi benção, né? Eu não preguei, não enfatizei em cima do filho pródigo, né? Fiz um paralelo entre as parábolas. E aí, cheguei, um tempo depois, eu acabei esfriando, Uhum. enfraquecendo, perdendo o interesse. E situações dentro da congregação que eu não tinha maturidade para administrar, porque quando a gente vê problemas na igreja, Uhum. a gente tem que ter a maturidade para administrar, porque por a culpa, né,
É assim, eu quero cair porque o pastor lá gritou com a mulher dele, né? Isso aí é besteira, Não, né? não, isso aí não tem. Pode até ter gritado comigo, mas não interessa, né? Até porque a gente caminha por Cristo e não por homens, né? É a nossa fé que nos faz andar. Mas aí eu achei uma desculpinha lá de adolescente para não ir mais. Eu não vou. A partir de hoje eu vou desviar. Falei, Foi mais ou menos assim. não, eu falei, a partir de hoje eu não vou mais na igreja. A partir de hoje eu não vou mais pro culto. E aí eu decidi não ir mais pro culto. Passou uma semana, né? Chegou um irmãozinho chamado irmão Alfredo. Ele congrega com nós lá hoje. Ele tinha um ponto de pregação na casa dele, no porão da casa dele. E aí ele passou lá em casa e convidou o pai, convidou todo mundo evangelizando, né, pra ir pro culto lá na casa dele, que ia ter um pregador de fora lá, um irmão abençoado. Aí o pai falou pra mim, ô, vamos no culto lá na casa do irmãozinho ali. Mas o pai só falou pro irmão sair de uma vez da casa, né, pra parar de incomodar. Aí eu falei, vamos. Aí Parceiro, já. eu trabalhava num posto de lavagem, né? Aí eu cheguei do postinho, isso foi na terça-feira, o culto na casa do irmão. Cheguei do posto de lavagem, cansado, tudo, fui me arrumar, porque a gente tinha combinado, a gente falava, tava falado. Cheguei, me arrumei correndo, né? Vesti uma camisa social, né? Uma roupinha de evangélico, né? Aí fui pro culto lá. Aí eu falei, pai, vamos lá. Eu falei, eu não vou, não. Vai você lá, recebe oração por nós, tá tudo certo. Porque o pai não sabia que eu tinha falado, né, na minha cabeça, assim, que eu ia desviar, né? Era um propósito só meu, simplesmente devagarzinho, porque lá tinha acesso à bebida, tinha acesso à maconha, né? Em casa, né? Com os amigos que a gente tinha. Sim. Então, devagarzinho, daqui a pouco, né? Poder tomar uma cerveja, uma coisa Sim. assim, né? E caí, pensei assim comigo, né? Mas aí fui no culto. Uma semana se passou, né? Desde a grande decisão, né? No culto de quarta-feira eu decidi que não ia mais, na terça da outra semana, fui no culto do irmão Alfredo lá na casa dele. Cheguei lá na casa do irmão Alfredo lá, todo mundo orando, eu também não vou sentar, né? Eu não sou besta, ajoelhei lá e fiquei, meu Deus, né? Fala comigo esse culto, abençoa esse culto. E o culto não começava, cara. Assim, não era um culto com aquela liturgia, né, assembleiana. Era assim um momento que eles faziam uma oração para começar, o povo sentava e o pregador pregava. Era uma palavra Sim. assim evangelística e acabou. E aí, nada de começar e aquele povo não levantava mais da oração e eu tava quase dormindo ajoelhado na cadeira lá, assim, com vergonha de sentar. Aí chegou o irmão Alfredo assim em mim e falou, ô irmão, no meu ouvido, né? Eu tive aquele dia que o irmão pregou lá, o irmão prega bem, o irmão podia pregar pra nós hoje, porque o pregador não vai vir. Nossa! E aí? O pregador não vai vir. Aí eu, ao invés de eu falar, irmão, não tenho nada preparado, né? Só vim pra receber. Só vim pra receber. Não, tô na benção, tô sem gravata, não. Aí eu falei, irmão, pode ser, irmão. Mas foi sem pensar. Sabe aquele momento que tu esqueceu que tu Quer decidiu- desviada? Ele falou, não, mas é que eu tô desviado. Coisa de adolescente, cara. Besteira. Sabe aquele adolescente assim que Só vai, só. o filho do obreiro, assim, que fala, não, a partir da manhã. Imagina Deus olhando. Ó, aquele ali. a- Pera, a partir- espera até terça, então. Quer desviar. A partir da manhã, eu vou começar a pensar fumar maconha de novo, né? Eu vou começar a pensar em beber. A partir da manhã. E aí, nesse pensamento bobo de adolescente, Sim. eu não pensei, sabe? Não pensei. Não, claro, pode deixar. E aí, Deixa que pro pai. no exato momento, assim, me falei, meu Deus, o que eu fiz? Sabe aquele medo, assim, de, assim, 2 anos de fé, você fica apavorado. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Eu vou orar de novo, vou pedir perdão, vou me reconciliar. Não, vou me reconciliar aqui. Voltar agora, pai. E vou pregar essa noite e, ó, nunca mais eu piso numa igreja, porque, meu Deus do céu, que vergonha. Vou ficar só congregando, aprender a ser crente, né? Fiquei com vergonha da minha atitude de adolescente. Nunca mais eu digo piso numa igreja pra pregar, né? Falei, Aí preguei. A mensagem que eu preguei lá foi, sabe aquela oração do Vadil, né? A mesma de ontem, amém? Essa foi a pregação que eu tinha pregado no dia que o irmão foi lá na nossa congregação pra assistir, né? Sim. Eu preguei sobre o filho pródigo de novo. E quando você começa a pregar, você quer macetar aquela mensagem até ela perder o gosto, né? Uhum. Não dizer com vocês, mas no começo é assim. Só E aí- tem uma, só usa até. É o mesmo calibre sempre. E aí. E aí preguei, cara. E naquele culto, 5 pessoas se reconciliaram, né? Na mensagem. 3 com você. 6 comigo, né? Antes da pregação, né? Aí quando aconteceu. Mas conta também, né?
Conta também. conta. Conta também. Conta também. 5 pessoas mais eu, então, né? Aí eu fomos orar por eles, assim, e naquele momento, sabe, naquele momento, assim, que você, mesmo sendo jovem, assim, né? Naquele exato momento, assim, eu senti Deus falando comigo, assim, e me falando, tá vendo? Hum. O que eu tenho pra você é muito mais do que você espera. O teu lugar é no altar, eu te chamei pro altar, né? E assim, naquele momento eu chorei mais do que os irmãos que estavam reconciliando, porque eu entendi o propósito. Deus me usou na minha ignorância, Deus me usou na minha falta de sabedoria, da minha falta de temor no momento. E não aconselho os jovens a falar que vão desviar na terça, né? Na quarta para voltar na terça. Mas foi a forma que, sabe, que eu entendi assim, ó, que você tem chamado de Deus na tua vida. Embora você queira ir para outros lugares, você não presta para desviar. Sim. Não adianta, né? Deus te chamou e aonde você for, o desejo, a chama vai arder. Você vai ouvir um louvor e você vai ter que sair do meio da galera, porque você vai lembrar, você vai chorar, você vai falar, esse lugar não é para mim, né? E não romantizando o ir e voltar, mas o cair é do homem natural. Sim. O homem que não se volta a Deus, ele vai cair. Então, todas as vezes que você sentir vontade de desviar, vontade de cair fora, né? Se lembra daquilo que Deus já fez, de onde ele já te tirou, Sim. né? Pra não voltar a cair de volta, né? Então, essa também foi uma experiência muito, assim, aleatória, que foi algo tão simples, mas que me fez nunca mais fazer esse tipo de proposta. Como é vale. perigoso. Deus te vê, cara, Deus te vê. Cara, que loucura, né? Só experiência boa. Mano, nós conversamos com o Anderson aqui na o Siqueira. segunda-feira. O Anderson Siqueira contou um monte de você. Falou que tu já foi de líder de adolescentes, né? Sim, E tu é de jovens hoje, né? sim. Cara, como que foi tu quando teve a primeira proposta pra ser líder, assim? Tu já tava mais firmão, assim, bem, Sim, bem, sim. bem mais firme? E como que foi essa ida, assim, pra liderança? Como é que foi pra ti? Uhum. Eu quando, Ele contou um monte de coisa que tu faz lá também, eu quero que tu quando fale também. o nosso dirigente da época propostou a gente para ser líder de adolescente, Faz muito tempo? faz uns 4 anos já. Olha ali. Aí eu já tava mais firme, né? Uhum. Então eu me converti com 14, me batizei ali com 15. é, a- com 18, com 18 eu comecei a namorar com a minha esposa, com 20 a gente casou. E depois de uns 2 anos de casado, mais ou menos, Uhum. uns 2 anos de casado, isso. Aí já mais firme, já maduro, já formado, né, nos cursos teológicos, a gente já tava assim com uma estrutura. Sim, E tava já já. tocava na congregação já há bastante tempo, né? Tocava bateria. Então a gente já estava envolvido com as coisas do céu. Só que aquela questão, estar envolvido não é suficiente quando você não está envolvido naquilo que é o teu propósito, que é a tua Sim. chamada, né? Eu quero fazer, mas aí você sabe que o peso da tua chamada, o peso da tua vocação é pastorear, é cuidar de pessoas, mas aí você tá tranquilo cuidando do som, né? Assim, embora o cara do som seja uma das pessoas mais desrespeitadas do mundo, né? É cômodo tá lá, né? Sim, Você não aparece, tu não tá dá lá as de boa, caras, né? né? Aparece só quando acontece alguma coisa errada, assim, né? Você finge que dá Depois retorno fala, quando não dá e tal. chegou, hein? Se o pregador passa do horário, você corta o retorno dele assim, fica Começa a olhando falhar. como se Falha. nada tivesse acontecendo. Então, mas, né, embora eu estivesse servindo, tocando, tocava com os irmãos da nossa banda lá da congregação, eu sabia que não era aquilo. Sabia que realmente não era aquilo. E alguns dias eu orando, buscando a Deus, já tinha terminado o primeiro curso teológico também, e buscando a Deus em relação à chamada, ministério, que estava começando a me incomodar, Sim. servir na banda, porque eu tinha que cumprir as escalas e eu não podia deixar a banda na mão e simplesmente não aparecer e pregar fora, né? No culto de domingo tinha que estar lá. Alergia. Toma uma água. Enquanto o Simplesmente, irmão toma uma Chama água, os você se comerciais. inscreve, né? Eu vou chamar os comerciais. Chama os comerciais. Aconteceu, né, que o pastor chamou eu orando, buscando a Deus, assim, nesse sentido, falando, Deus, eu sei que não é isso, né? Eu sei que realmente eu estou à disposição para servir, né? Eu quero servir, agora já casadinho, tudo certo, né? Uhum. Tudo fluindo, né? Profissional tava funcionando também, mas eu queria alguma coisa a mais, acender uma chama diferente no coração, né? E o só servir na música ali, ajudando, parece que não tava mais sendo suficiente. Aí o pastor chegou e propuseou a gente, assim, depois de um culto de sexta-feira, ele chegou, ô irmão Gilmar, chega aí, homem de Deus, né? Ele é um cara muito bom, assim, né? Bem íntimo da gente, assim, bem amigo nosso. Aí ele chegou e falou, olha,
tô precisando de um líder de adolescentes e vocês estão no perfil, é vocês. Bem. No final do culto, assim, do culto, né? Eu falei, nossa, não, pode ser, claro, pode contar com nós. Aí a esposa, no momento que eu falei sim, a esposa falou, não, tem que pensar e tal. Eu falei, não, sim. Então, tipo, eu falei sim, ela falou não, sabe? Não, E ela foi te beliscando assim, É. falou, é, tem certeza? nós vamos pensar, né? Nós vamos pensar. Né, Vilmar? E eu aceitei, assim, com muita alegria, porque realmente eu entendi que era a resposta de oração, sabe? Porque alguma coisa diferente eu precisava viver já há uns 3 anos tocando ali meio direto. E precisava alguma coisa nova, Sim, né? sim. Precisava. E aí aceitamos o desafio. Eu sempre digo, assim, ó, o departamento que me despertou um pouco mais, assim, que me fez amadurecer muito mais foi o departamento dos adolescentes. Foi um departamento que fez a gente entender, né? As pessoas até. Aí eu comecei a fazer um paralelo com as experiências que eu tive na adolescência, na infância, né? Problemas muito parecidos. Pais ausentes, né? Casos de abuso, casos de pais violentos, casos de pais divorciados, no final de semana com um, final de semana com outro, durante a semana, sabe? Então, casos muito parecidos com o que a gente tinha vivido na adolescência, na infância, que aí a gente entende que Deus ele te dá estrutura, te dá experiências para você viver, porque vai vir pessoas com feridas muito similares. E você sabe o caminho da cura. Você sabe como é que essas pessoas vão melhorar, né? E aí trabalhamos com os adolescentes por 3 anos. Ali a gente fez muita loucura. Foi muito massa. Trabalhar com adolescente é muito bom, né? Cara. Entregamos porque o pastor pediu para entregar, porque ele tinha outra proposta, né? Mas assim, entregamos o grupo fluindo, com dinheiro no caixa, inclusive, né? Tudo dando tudo certo. positivo. Importante. Porque, E tu tem alguma experiência, assim, legal pra contar com o que tu como os teve com os adolescentes? adolescentes? Tem muitas, né? Mas teve uma experiência, assim, muito massa, cara. Que eu me lembro, assim, e sempre que eu lembro, eu me alegro. Hoje eu tava vindo até pra cá e lembrando, né? Do ocorrido. Que nós tocamos ainda, né? Com a banda, né? Temos a banda aqui, nós pegamos os adolescentes, e formamos um pra tocar bateria, outro pra tocar guitarra, outro pra tocar. Sim. Então os adolescentes eu trouxe e formamos uma banda com eles, né? E aí eu lembrando, né? Que há um tempo, até o Anderson tava pregando lá, o Siqueira tava pregando no encerramento do ano lá no Jardim do Lago. E na época nós éramos coordenadores do setor e líderes da congregação, né, dos adolescentes. Então a gente coordenava, então fazia os cultos setoriais, tal, fazia o movimento. E aí levamos, né, o Anderson para pregar no culto setorial lá no encerramento do ano. Não lembro qual foi o ano. E aí a gente tava lá em cima assim, lá no púlpito, né? No final da pregação, no momento que a gente desce pra orar pelos irmãos, assim, eu pensando, por quem que eu vou orar agora? Sai caçando. Mirando, né? Eu vou orar por quem? Porque geralmente é daquele que tá mais disperso, né? Ele ia voltar pro culto, né? Pra Sim. ele entender que ele tá na igreja. Aí tinha um adolescente, que eu costumo dizer assim, eu falei pra minha esposa, o adolescente mais nada a ver que nós tinha, cara. Mas nada a ver. Ele vai ver isso. Sabe aquela pessoa que tu olha, o culto, o Anderson pregando, ele não respeita os ouvidos de ninguém, né? Não, o Anderson Ele despeja, entrega, né? Despeja. E aí o culto rolando, assim, o povo chorando e tal, e eu aqui. Viajando. E olhando. Tava longe, fora, longe. Eu falei, eu vou orar pra esse piá aí. Aí cheguei, né, no momento da oração, assim, cheguei nele, ele tava bem assim, segurando o bracinho, bem tímido, ele muito tímido. Foi um adolescente, sim, que a nossa segunda líder, que é uma pessoa maravilhosa, ajudou nós em tudo. Ela chegou nele, convidou, né, falou, ó, leva o fulano para os adolescentes, né, ele precisa conviver com gente também, né, um assim, muito, muito tímido. Chegava na igreja na época da pandemia, né, máscara, daí chegava de máscara, capuz assim na cabeça e ficava assim, ó. Sabe aquele adolescente que não tem jeito de fazer ele olhar pra você quando ele tá falando, muito tímido. E aí naquele culto ele tava ali, né, moscando assim, sem entender nada que tava acontecendo, Moscando. mas muito perdido, né? Pra mim, né, Aham. na nossa visão assim humana, né? Aí eu desci lá, né, orando por um por outro, aí cheguei nele assim, abracei ele com força, que eu abracei ele com força assim pra eles, né, tô aqui, filho, né? E assim ele começou a chorar, assim, soluçando, mas soluçando muito, né? Sabe quando você encosta e parece que levou um choque, ou se transformou em outra pessoa no exato momento que eu abracei ele. E aí eu abracei ele com força assim e senti uma presença de Deus tão gloriosa, mas não era pra mim falar nada. Nada. Quando tu sente assim, abraça ele, fica quieto, que ele não precisa que tu fale, só um abraço. Abracei ele assim e ele chorou muito, muito, né? Um choro assim da alma mesmo, aquela lágrima quente.
E aí, né, naturalmente você chora no final do culto, né? Aí levamos eles pra casa, distribuímos todo mundo e tal, né? Acho que damos a oferta pro Anderson, em nome de Jesus, acho que damos a oferta, não quero mentir aqui, mas sim, a gente sempre dá oferta pro pregador, né? Aí fomos pra casa, no outro dia era culto na congregação, né? Culto de domingo, todo mundo lá. A mãe do adolescente, né? O adolescente nada a ver até então, chegou assim pra nós e falou: Irmão, o que que você falou pro fulano no culto ontem? Falei nada, só abracei Sei ele. o que eu fiz agora. Pensando. Falei, não falei nada, né? Só abracei ele. Não sei nem o que você tá falando, nem conheço. É, só abracei. Pois é, ele. Assim, eu contei pra ele um dia que Deus falou pra mim que ele seria, né, uma pessoa usada por Deus. E eu contei pra ele, né, pra ele participar dos adolescentes, porque assim ele ia ser, ia iniciar na igreja, ia ter experiências com Deus e Uhum. tal. E aí ele falou pra mim que ele chegou em casa um dia e falou: Mãe, se Deus tem uma coisa pra mim, assim, eu queria que Deus mandasse alguém me abraçasse hoje no culto, né? Cara, aquela pessoa que tu olha e fala, pode Uhum. vir alguma coisa boa, né, de Nazaré. Essa a ideia, assim. E aí eu cheguei nele no culto, né? E abracei ele, como eu senti de abraçar ele, senti de Deus de abraçar ele. Aquele abraço foi justamente a confirmação do que ele tinha pedido naquele momento. Ele falou, diz ela, naquele hora, falou: Deus, se o senhor tem alguma coisa pra mim, não sei como que ele falou, porque ele tava o culto todo aqui assim. Você tava procurando um abraço? É, tava olhando. Acho que aquele ali vai me abraçar. Perdido, né? Em algum momento ele fez essa oração, falou: se tu tem alguma coisa pra mim, mesmo se eu sou importante, se o senhor quer me usar pra alguma coisa, manda alguém vir me dar um abraço. Manda alguém vir me dar um abraço. Aí eu fui e abracei ele sentiu a confirmação de Deus, né? Naquilo que é uma oração que era só dele. Ninguém via ele orando, Sim, sim. né? E essa foi uma experiência que tão simples, mas que pra mim marcou muito, muito mesmo, porque é um adolescente hoje que dá muito fruto. Ele já tá com, sei lá, uns 15 anos agora e toca com a gente lá. Caramba. Daquele dia pra frente, ele começou a tirar o capuz pra entrar no culto, nos encontros, começou, sabe, a se soltar mais, conversa, compramos instrumento ali e ele foi fazer curso, toca contrabaixo, é um cara muito abençoado, né? Então, algo que eu trago pra mim, se você quer ser usado por Deus pra uma grande obra, seja sensível aos pequenos estímulos. O diabo não vai chegar no teu ouvido e falar pra você: seu irmão ali. É, A não ser que você seja irmã, né? Daí pode ser que o diabo fale pra você abraçar o homem, né? Mas caso contrário, né? Aí verdade, verdade, verdade. Né? eu quero viver experiências com Deus, mas aí Deus fala pra você no culto assim: oferta 50 ali pra ajudar, porque o pregador veio com a gasolina seca e ele não sabe se volta pra casa hoje, né? Aí você, eu não vou Ó o dar. inimigo, ó o inimigo. Não, Nos cara. cinquentão. Ó o inimigo. Minha pizza hoje, Pode ser uns não. 10, assim. Pô, 20 não dá? Será que me dá Né? 30 de troco aqui? Né? Verdade. Sabe, como é que Deus vai trazer coisas grandes pra nossa vida? Como é que Deus vai me usar pra abrir um mar vermelho e tal? Se Deus simplesmente falar, põe a mão no peito pra ver. Ó, tá branca como a neve. Como é que Deus vai me usar pra abrir o mar se eu não obedeço um estímulo pequeno pra ver pequenos resultados, né? Então essa geração é uma geração muito fraca nesse sentido de ver grandes valores em coisas pequenas, Sim. né? Atitudes simples, pessoas que talvez ninguém dê nada por elas, mas que de fato Deus escolheu pra estar ali, né? Então quer viver coisas grandes com Deus. Responda aos pequenos estímulos que o Espírito Santo dá no dia a dia. O diabo não vai falar, não vai falar. Isso é certo, tá? Entenda, o diabo não vai querer que você dê 50 de oferta no culto, tá bom? Então se você tiver vontade de ofertar 50 pila, oferta, porque é Deus que tá te tocando, né? Se você tiver vontade de abraçar um irmão, se você é um homem, né? Entendeu? Né? Responda a esses pequenos estímulos. Esses pequenos estímulos fazem você viver pequenas experiências que, agregadas, somadas, dão grandes resultados na presença de Deus, né? Amém, igreja? Olha aí, amém, igreja. Amém. E pros jovens, como que foi essa tua ida pros jovens? E adolescentes é uma coisa e os jovens já é um negócio bem diferente. Sim, é muito diferente. Porque até às vezes imagina assim, ah não, porque é mais ou menos igual, tudo, mas os adolescentes a gente vai dar mais com os pais, né? E Uhum. os jovens geralmente não. Jovens a escolha é deles mais, a né? escolha deles e Uhum. tu tem que pelear. E vire a nego. É.
uma coisa é certa, né? As pessoas, a igreja, ela tem uma visão que os adolescentes são mais difíceis. Vocês pensam nisso, né? Não. Não? Não, porque Ele é eu trabalho líder com de jovens. Ah, ih, os jovens são casca grossa, cara. Os jovens são difíceis, né? Mas, assim, em paralelo, os adolescentes, pra mim, foi muito melhor. De lidar com eles, não melhor, assim, Sim. nossa, gostei mais, não. Pra mim foi muito mais fácil de trabalhar. Porque, assim, com os adolescentes, a gente tinha aquele contato. Primeiro você ganha os pais e depois você ganha eles, né? Sim. Você ganha o acesso à casa, o acesso à família, né? Ganha a confiança dos pais. Se você pediu, pai, ajuda nós a levar uma carga de gente, coisa nada, para ir fazer um retiro lá, e a gente vai voltar amanhã de manhã, vai falar, precisa de quanto aí pra ajudar? Eles ajudam, eles vão, eles Sim. fazem, né? Já os jovens, se você não confiar, se você não ganhar a confiança deles, se pelo exemplo você não ganhá-los, não tem como, né? Pelo exemplo, né? Sendo exemplo de fato, estando ali à disposição, sendo disponível. Então, nesse paralelo, os jovens são um pouco mais difíceis de Sim. trabalhar, porque além, né, de você, claro que exemplo você tem que ser em todo momento, mas além de você tem que ganhá-los no exemplo, você também tem que dar uma direção para eles, porque do adolescente para os jovens ainda tem uma transição, mas dos jovens vai para onde? Né? Saiu do grupo de jovens, vai participar do quê? Então a gente tem que levar a galera a se preparar para ser obreiro, né? Tem que Sim. Mais sério, né? dar vontade de fazer uma teologia, alguma coisa assim, escola bíblica. Tem que tentar fazer ele se envolver na música, em alguma coisa. Porque alguma coisa eles têm que fazer, né? Grupo de mídia, Sim. Uhum. alguma coisa. Porque dali pro mundo é só um passo, né? Já os adolescentes, eles vêm contra a vontade, mas eles vêm. O pai manda, tem que vir. Sim, não, mas Você não tem. perde o celular, você não, né? O pai Uhum. não dá dinheiro no final de semana. É real mesmo, né? Então, para nós, não, ainda estamos com os jovens há muito pouco tempo. Essa transição aconteceu porque a gente coordenava o setor e cuidava da congregação lá da Ilhas Galon. Aí acabou que o pastor falou: olha, eu preciso que você assuma a coordenação dos jovens do setor, Uhum. então você vai precisar entregar. E eu baixei a orelha, obedeci, não vamos entregar então os adolescentes. 2, 3 meses depois, a gente assumiria a segunda coordenação, como segundos coordenadores, para no final do ano passar a primeira coordenação para nós, porque o coordenador dos jovens, né, ia fazer o congresso, tudo Sim. mais, e depois ele ia passar, ele já estava há bastante tempo, né? E ele queria entregar, né? E aí passou alguns meses, a gente ia assumir, e nesse meio tempo a gente tava só congregando na nossa congregação e servindo de segundos coordenadores de jovens, né? E então não tava fazendo mais nada, assim. Tocava, vez ou outra, e servia nas congregações como segundo coordenador. Até que o nosso dirigente chegou para mim e falou: olha, eu preciso que vocês assumam o grupo de jovens da congregação, porque os líderes estão entregando e não tem ninguém para colocar agora. Vocês aceitam? Eu falei: olha, pastor, a gente aceita, mas aí eu entrego a coordenação. Eu quero fazer uma coisa só com os jovens para estar mais presente, Sim. né? Então, ou coordenamos o setor com as outras congregações, 4 ou 5 grupos, ou ficamos com um grupo só, mais modesto, mais pequeno, mas servimos aqui com mais cuidado, né? Aí ele aceitou. Falamos com o supervisor, eu contava com ele, né? Mas. Tirou? Mas pode levar, né? Aí tá. Aí então, a partir desse momento, assumimos o grupo de jovens da congregação. Foi em dezembro do ano passado. Tem Uhum. menos de um ano, né? Que nós vamos trabalhando diretamente com os jovens. Assim, experiências, tivemos algumas experiências, assim. Mas, assim, ainda é um grupo muito, muito novo. Sim. Trabalhamos trazendo gente nova, trabalhamos cuidando dos que tinham, né? Para não perder ninguém. Mas é algo muito que exige da gente, assim, um pouco mais de pontualidade, um pouco mais de compromisso e mais de seriedade para lidar também, né? Sim. Mas, cara, é muito bom. É muito É satisfatório. algo que assim que eu vejo. Os líderes, eles têm que sempre estar um passo à frente, né? É. Eles sempre têm que estar dando exemplo, indo, digamos, em escola bíblica, em tudo. É. Em tudo, né? Porque senão a galera olha assim e fala, e se aquele brother ele não tá fazendo, eu vou fazer? Quem sou eu na fila do pão quem para ir na sou eu? reunião se o meu líder não vai? Exatamente, se meu líder não vai, então não vou. Mas, e é Exatamente. realmente isso, é uma responsabilidade bem grande. É. E. Dar exemplo é obrigatório. Não é opcional, né? Não vem assim no Não. pacote, assim, eu quero, não quero, não.
Tudo que é É, cargo, Exemplo não, né? o nosso pastor Sandro lá, o pastor Sandro Branco, um homem de Deus, uma benção, ele fala para nós, fala sempre quando ele vai fazer transições de cargo, ele fala: "Nós estamos te entregando um casal aqui, um combo. O cargo e a esposa, o cargo e a carga, né?" Então você, então você se quer ser líder de jovens, seja o exemplo dos jovens. Se quer ser líder de adolescentes, seja o parceiro, o líder, exemplo dos adolescentes, né? Quer ser líder de ministério, assuma as responsabilidades, né? Não é só sentar no púlpito no dia e dirigir o culto. Sim. Tem muito mais do que isso. Às vezes é aguentar prontas, às vezes é ter que sentar e ouvir uma história que tu sabe que é mentira, sabe? Que não é só essa versão, né? Um amigo Muito meu. desafiador. Sempre tem essa daí, né? Meu cachorro mandou Meu perguntar. cachorro mandou perguntar. Mas assim, é algo bem desafiador mesmo e que, na verdade, faz a gente buscar bem mais a Deus, né? É, Porque é algo que não é da gente, assim, né? Não é a gente tem que fazer alguma coisa. Deus tem que direcionar a gente pra tocar os jovens, pra falar com a galera, ou pra buscar as pessoas lá fora, enfim. exato. E E eu acredito muito assim, ó, na visão. Você precisa saber comunicar com o público que você quer atingir, né? Uhum. Eu trabalho com comércio, né? Sou barbeiro, caso vocês não saibam, né? Barbeiro profissional, tá bom? Não Olha, barbeiro no trânsito, não. né? Barbeiro que corta cabelo e faz barba, tá? E aí, a gente trabalha comunicando, né? Uhum. Mas a gente precisa entender que a mensagem que você quer levar para o público que você quer atingir precisa ser adaptada para esse público, para essa galera, né? Então, nós trabalhamos com os adolescentes de uma maneira mais aberta, mais branda. Por quê? Porque chegava, às vezes, uma menina que tava ficando com alguém que não podia ficar. Não fiquem adolescentes, tá bom? Porque se Jesus voltar, tu vai ficar também, né? Exatamente. É, Escuta o Vilmar. é isso aí. E aí também tem aquela questão assim, a fulana fez tal coisa, mas eles não contam pros pais, eles contam para eles mesmos. É. Uhum. Aí qual que era a nossa estratégia? Eu chegava num canto, a esposa chegava no outro canto, a nossa segunda líder chegava no outro canto, a gente ficava ali organizando as coisas, né, preparando o encontro e a gente ouvindo assim, ó. Ô, tu viu que fulano falou, ficou com fulano lá, tu viu que fulano brigou com fulano na escola lá, sabe, coisinhas assim, tu E ficava... vocês gravando com o celular, assim. Aí eu olhava pra esposa assim, ó. Daí eu já mandava aqui no grupo, assim, né? Falava com eles aqui assim, ó, fulana fugiu da escola pra ficar com fulano, né? E aí, sabe essas coisas assim? E a gente dedurava, cara, dedurava, contava. Chegava assim, o encontro era na quinta-feira à noite na Uhum. congregação, né? De repente, do nada, né? Do nada, assim, na quarta-feira da outra semana ele tava na casa dos irmãos. Os adolescentes já sabiam. Fiz alguma coisa. Ih, me pegaram. Deu ruim. Né? E, e, cara, e assim a gente ganhava a confiança dos pais, a gente falava, ó, a fulana tá com tal objeto aí na mochila, né? A gente já teve casos, assim, casos, né? Eles Uhum. vão lembrar quando eu falar, né? Teve adolescentes que chegou em casa com o pod, né? O pendrivezinho fumando, né? Ó, o Uhum. É, pendrive. É o pendrive, o pendrive. Uma pendrive. é pendrive. Lembra do cigarro eletrônico lá na época que era tipo uma caneta, né? Lembra? Sim. Teve Sim, também, sim. adolescente Sim, chegou sim, com sim. caneta em Uhum. casa. Aí teve adolescente com um grupo de coisa arada, né? E criou o grupo e colocou todos os adolescentes. E o Né? líder E de aí a fora. gente descobriu assim, daí contamos pro pai, e aí outro pai contou, né? E a gente foi desarmando os laços do inimigo e acabando com o grupo e tomando pendrive e tomando. E nesse cenário, cara, a gente resolvendo conflitos, né? Dando presente, estando junto, embora parecia que a gente tava afrontando e atrapalhando eles. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles perceberam que na verdade a gente tava cuidando deles, né? Fazendo aquele cuidado que às vezes o pai ele vê, mas ele não quer enxergar. Sim. Ah, mas o meu filho não, eu conheço. Conhece? Tem certeza? Faz o seguinte, chega quando ele tiver do nada e toma o celular da mão dele e dá uma olhada pra ver se tu conhece teu filho, né? Aí tu vai ver que tu não conhece. Então, eu acho que a função do líder, ela é muito mais do que ser o cara que vai passar a mão, que vai ajudar, que vai dizer, não abandona, vem pra igreja, não, né? É realmente dar atenção. Uhum. E eu, embora pareça que eu sou brincalhão aqui, mas no dia a dia, no tratar problemas, eu sou muito direto, né? A gente tem que ter essa seriedade para lidar com os problemas, de fato, assim, sabe? E ter a capacidade de
resolver problemas olhando no olho e continuar sendo crente, continuar sendo amigo e saber que você está cuidando de pessoas, né? Então, o certo precisa ser tratado, o errado precisa ser corrigido. Sim. Isso acho que essa é a função Sem do o medo líder, de né? perder, né? É. Fazer o correto sem medo de perder. Porque hoje a gente vê muito adolescente e jovem aí que tá dentro da igreja, mas não tá ao mesmo tempo, porque talvez o líder tá olhando e com medo de perder, não fala nada, É. né? Independente da família que tenha, né? Sim. É complicado. Eu não Isso sou aí, líder. galera. É, é alguma coisa que eu vejo que, assim, eu que, né, já trabalhei com jovens, trabalho com jovens, é algo que eu vejo que a gente sempre tem que estar movimentando, né? Sempre tá É, fazendo alguma coisa, sempre tem que... E é difícil, é é difícil. trazer algo que eles estejam Hoje, acostumados a ver, assim, sim, né? sim, sim. Eu e o Brendo ali, nós tivemos uma experiência bem legal, assim, poucos meses, né? Poucos meses no início dos jovens ali, lembra? Tinha uma galera. Não na primeira vez, da segunda. Da segunda vez ali que a gente assumiu os jovens, foi algo assim bem legal. Até já falei. Mas, cara, teve em 2 meses, eu acho. A gente pegou os jovens zerados, sem ninguém. E começava quase 20 jovens. Começava a brotar gente assim. E começava a vir, e vir, e Sim. vir. E daí chegou a pandemia, né? Daí já Esfriou, galera. esfriou a galera. Uns casaram, uns foram embora. E foi indo. Daí foi, cara, foi desanimando algumas coisas também. Mas assim, é algo que, cara, a gente sempre tem que estar em movimento. Os jovens não adianta, não Exato. adianta. Se tu quer ser líder de jovens, ó, um recado pra você, ó. Pra você. Cadê o... Eita, Aê, um recado pra você, ó. Pera aí, vai vir. Recado pra você. Você quer ser líder de jovens? Trabalhe! Não, mas realmente, trabalhe. Faça umas coisas assim. ah, muitas coisas assim, mas que, cara, É. tem recompensa, sabe? A galera vai começar a vir, vai começar a gostar. E, meu Deus, é top. É top demais. Falando Jovens em é legal. trabalho, posso contar uma? Pode, meu Deus. Nós tava com Ó, uma... tem mais 5 horas. Essa é rapidinha. Nós tava com pouco tempo de grupo, né? Pouco tempo de líderes de jovens. Aí eu fiz uma proposta para o pastor. Falei, pastor, a gente queria fazer algo diferente aqui. Eu vi na internet, quero copiar, né? Do Enem. Do Enem. Falei, Eu- vamos fazer o Enem bíblico aqui. Pastor, podemos? Podem, com certeza. Pode, né? A nossa igreja é uma igreja simples, né? Embora estamos construindo uma igreja muito bonita e grande lá no Elias Galon, a gente ainda paga aluguel numa casinha mais modesta, tal, a Uhum. igreja é pequena, cento e pouquinhos membros ali. Estamos ali, congregando ali, servindo ali, né? E aí a gente tava... Não é uma dessas. Tem quantos membros? 100, 120 membros. Pô. Ali. Mas chama pra limpar a igreja pra ver quantos que aparecem. Ah, não, mas isso daí. Normal. Padrão, mano. Cento e poucos na ceia, né? Na escola bíblica, 25, 20, né? Pra limpar menos 3. O pastor, a esposa e 2 obreiros de outra congregação que congrega são amigos do pastor. Não, vamos lá tomar um chimarrão e limpar a igreja. Aí aconteceu, né? Que o pastor permitiu, liberou, né? A gente sempre, antes de tomar a decisão, a gente busca comunicar pra saber. E aí o pastor permitiu, a gente foi lá e organizamos, né? Vamos fazer. Fechou, vamos fazer. Aí qual que era a nossa intenção? Nós ia pegar todo o material, preparamos o material, pegamos o material já pronto, obviamente. Aí reformulamos todas as perguntas, né? Passei várias horas assim, ó. Principalmente na última semana ali, fizemos no domingo, né? Domingo de manhã. Mas na última semana do Enem, foram 2, 3 dias assim que eu passei a madrugada toda trabalhando, reformulando pergunta, fazendo pesquisa para saber se aquilo também não era algo que fosse contradizer para prejudicar, e para ser o mais assim transparente, mais claro Uhum. possível. Aí preparamos todas as perguntas, né, mais ou menos como seriam as perguntas. Aí na sequência, né, era sobre Mateus, né, o Evangelho de Jesus ali segundo Mateus. Aí pegamos, são 28 capítulos, se eu não estou enganado, né, não quero falar heresia aqui, mas aí pegamos e passei um estudo para eles, um cronograma de estudo que era 2 capítulos diários por 14 dias. E todos os dias eu mostrava quais eram os pontos que poderiam cair na prova, né? Sim. Aí lançamos o edital, falamos como é que seria o edital, como é que seria a prova, horários e tudo mais, o acompanhamento, Pois é. né? Aí Diferenciado. lançamos o edital, né? Na noite anterior ali. No site. No Canva, né?
Aí, cara, deu muito trabalho, muito trabalho. Aí qual foi? Assim, deu certo, funcionou, né? De fato funcionou. Mas aí chegando nos dias ali, tinha um trabalho numa outra congregação do nosso setor, na época era do nosso setor, e aí nós tava com as mesas todas preparadas ali que a gente ia usar pra fazer as questões. Mesa branca de igreja, né? De igreja pequena, igreja simples, não tinha aquela cadeira com bracinho, assim, Sim. né? De igreja sede, né? Então, ia fazer dessa forma. Na noite anterior, a gente tava indo pro Jardim do Lago num ensaio. O irmão dirigente de uma outra congregação me ligou, irmão, tu tá na congregação hoje? Eu falei, não, eu tô indo em outra congregação. Tá, eu tô passando em buscar as mesas, que amanhã a gente vai fazer um almoço lá Ai, ai, ai. na noite. Faltava algumas horas pra prova, cara. Não tinha o que fazer. Meu Deus. Aí, cara. né, aí, assim, de Fizeram tal, né, no braço ali. tinha vários irmãos, assim, a gente tinha a ideia de fazer 20 inscrições só, né? Uhum. 20 inscrições. Fizemos, se eu não me engano, 28, 30. Nem todos compareceram, Sim. né? Sempre tem os irmãos que não vão. Aí teve os atrasadinhos, que daí também Normal. né, não pôde chegar. Né? Um irmão que falou, irmão, vou chegar atrás, irmão, não pode. Me perdoa, não dá, Vou né? fechar o Tá portão no e edital. tchau. A nossa igreja nem tem portão, né, irmão? É uma porta, Ficou lá. porta assim, de né? grade, assim, veja. E aí o irmão ligou e falou, né, que ia buscar. Eu falei, irmão, mas... Não, é que o supervisor me liberou pra buscar, porque essas cadeiras são emprestadas pra você, então eu vou lá buscar, porque são nossas. Vou lá buscar e a gente vai usar amanhã no almoço. Vou fazer o quê? Né? Eu não sabia, meu Deus. Foi o primeiro Enem no chão que fizeram, né? Os irmãos De sentados, bruços. de perna aberta, assim, sentado, escrevendo, né? E as crianças no pré, assim, desenhando. E aí passou. Eu perdi a paz, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora sem cadeira? O que a gente vai fazer? Vai ficar muito feio pedir pros irmãos trazer um caderno, né, cara? Vai ficar feio. Aí eu trabalhei 2 anos como instrutor de barbearia numa escola, né? Posso falar o nome? Não. Ó, Sim, pode no, falar. no Instituto Mix. Deus abençoe a galera do Instituto Mix aí. Eu vou falar. Patrocina nós. Patrocina eles aqui. Irmão do Pode Seguir Jesus. Pode seguir Jesus. É isso aí, é isso aí. Seguindo É, Jesus. do canal né? Seguindo Jesus. É, isso aí. Aí Mas é. eu liguei pro Eduardo, que era o gestor, né? Falei, Eduardo, cara, eu queria te pedir um favor. Tu consegue me ajudar? Amanhã a gente vai fazer um negócio na igreja aqui. E eu acabei de surpresa de última hora ficando sem as mesas. Tu consegue ajudar a gente emprestando umas mesas da escola pra gente? Pode ser assim, ó, as mesas mais feias que tu tiver pra gente trazer aqui, tá? Não se preocupe que eu dou um jeito de buscar. Sábado à noite, né? Ele falou, cara, pode ser sim. Como é que tu vai fazer daí pra buscar? Ó, se tu me disser, eu vou buscar agora. É só 5 horas da manhã. vou trazer um porta-mala do meu carrinho, né? Não tem o que fazer. E aí, falou, claro, pode vir buscar. Aí organizamos ali, fomos no Jardim do Lago, Uhum. voltamos pra nossa congregação com a nossa turma. E eu falei pra eles, olha, vamos buscar as mesas. Liguei pra uma irmã e falei, irmão, tu me empresta a caminhonete que eu vou buscar umas mesas pro Enem amanhã, que nós, né, os irmãos emprestaram lá pra nós, tá? Mas não contei que a gente ficou sem mesa, né? Aí ele emprestou a caminhonete. Fizemos, era uma Fiat Strada, né? Uhum. Aí aquelas cadeiras com encosto assim na mão, né? Ficou muito massa. Mas aí eu tive que fazer 2 viagens, sabe aquela carga assim na caminhonete, parecendo aqueles caminhões lá da Índia, assim. Cara, trouxemos as 20 e poucas cadeiras, deu 2 viagens. Deu 2 viagens na caminhonete, né? E aí mais um irmão que foi com o cara, tentou todos os bancos do cara, carregou o máximo que deu dentro do carro dele lá. Foi. E fomos. Né? Se a polícia parasse, nós ia Tchau. tudo preso por causa dele. Aí fomos, né? Montamos lá no sábado à noite, ficamos até madrugada lá. Cheguei em casa e amanheci organizando o conteúdo pra deixar tudo certinho, organizadinho. Sim. Né? A esposa pegando junto ali. Não dormimos direito, mas aí de manhã chegamos lá, né? Umas 2 horas de sono, talvez. Chegamos lá, foi benção, deu tudo certo. As mesinhas bonitinhas, vermelhinhas, ajustadas e tal. Deu tudo certo, funcionou. Né? Foi uma trabalheira, irmão. Aí no domingo a gente saiu dali, fomos para um almoço no aniversário. Voltamos lá com a caminhonete com um pouco mais de espaço, né? Pra fazer uma viagem só. Daí o irmão emprestou a caminhonete dele. Aí fomos, levei lá e eu tinha que estar no culto pra tocar ainda, né? Tinha que voltar pro Meu Deus. Esse dia foi muito corrido. Aí fiz o frete, levei de volta, né? Com a caminhonete do irmão. Deu tudo certo, assim, ó. Foi muito trabalhoso e ganhamos um jovem pra Jesus. Reconciliou Nossa. através do Enem. Tipo, ele era meu cliente, né? Cortava cabelo comigo. Eu convidava todos os clientes, assim, dava mais abertura, né? E aí, eu vou lá, vou fazer lá o Enem lá com você lá. Fez o Enem. É nosso membro lá, tá congregando com nós. Ah. Ganhamos uma alma com o Enem bíblico, pra quem achou que era coisa do mundo, né?
Valeu a pena. E valeu a Toma pena. então aí, ó, galera aqui. Assim, você precisa comunicar na linguagem que a galera vai te entender. Cara, uma vez eu fui num culto que eu saí indignado. Meu Deus do céu. O pregador falou que não tem que se adaptar à linguagem. Pro jovem, pro adolescente, não precisa se adaptar. A linguagem é a Bíblia, não sei o que lá, e tal, e tal, e tal. E eu fiquei pensando, tá. Mas e as estratégias que Deus nos dá? Sim. Tipo, cara, como que a gente vai falar com um jovem de um jeito assim, formal, assim, cara, como que as pessoas de fora vão olhar pra nós e falar, cara, por que que eu vou lá? É. Tem que ser algo, né? Tipo, mais O espontâneo, mais acessível possível. Sim, não, claro. Não tô falando que tem que ser uma loucuragem também. Acessível. É, Né? tem que ser algo Não assim, tem ordem, né? equilibrado, cara. Algo equilibrado, algo bem feito. Então, cara, é É. top. Show. Quando a gente entende aquilo que Paulo diz, eu me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, ele não está dizendo eu fui aquele cara pragmático, eu trouxe tudo que dá certo lá fora, apliquei aqui dentro, não. Está dizendo, eu fiz o possível para comunicar com todo mundo, Uhum. a fim de fazer com que eles entendam e eu possa trazer alguns deles para cá, né? Então, o meu ponto de vista em relação a essa visão é que o tempo muda, a mensagem continua, mas a roupagem, a forma de trazer a Uhum. mensagem muda. Paulo pregava para a galera da rua, ele pregava para o judeu, pregava para o grego, Sim. aí ele pregava, né, pro soldado romano, ele pregava para o rei, ele conseguia pregar para o governador, para o imperador, ele conseguia falar na linguagem que todos eles entendiam, né? Uhum. Então a gente precisa ter estratégias. Embora eu falo da nossa igreja, vou falar assim, né, a nossa cultura, né, a nossa Sim. cultura assembleiana, que Deus ele gosta de pessoas que não sabem muita coisa, né? Que apenas consigam gritar e orar, tá bom. Não. Nós estamos vivendo numa geração que a gente não tem mais apenas pessoas analfabetas, embora, né? Deus tenha usado homens letrados ou iletrados, independente. Mas nós não pregamos apenas para iletrados, né? Entre nós congregando não tem apenas o irmão que é assalariado, o irmão que não tem formação, também tem o irmão que é doutor, Sim. também tem os filhos do irmão que tem um big mercado, um hipermercado, e às vezes fica difícil da gente oferecer um lugar para porque a criança está acostumada a uma linguagem inteligente, né? Linguagem mais aberta, que chega na igreja é tratado como um animal só porque ganha bem, só porque o pai tem Sim. uma estrutura legal, né? Então eu acho que a gente precisa saber comunicar. Não estou dizendo em adaptar, trazer mundo e tal, mas olhar e ver o que de fato esse pessoal consegue entender, pra gente conseguir adaptar a nossa forma de Isso. comunicar, Não, né? esse não. Então eu quero comunicar com o irmão mais velho, ter aquela formalidade, quero comunicar com o adolescente, né? E aí, mano, e aí, parceiro, chega aí. Tem uma parada pra apresentar pra você, o que que é? A Bíblia. Tem encontro adolescente na nossa igreja lá, né? Então, acho que tem uma forma, Sim, tem, né? tem A uma essência forma. continua, né? O reino é isso. Às vezes as pessoas não entendem, né, que, tipo, cara, tem que ter desse jeito, assim. A gente tem que saber comunicar com as pessoas. Se a gente não Sim. souber comunicar com as pessoas, cara, a gente não vai ganhar ninguém. Porque Não, as pessoas vão ficar, cara, mas não vou lá e ver isso daí. uma exemplificação disso é o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Sim, Pegando aquilo que todos os jovens do planeta Terra que têm uma internet em casa, eles sabem o que é um podcast, sim. né? Então, por que não usar esse instrumento, né, essa ferramenta para alcançar vidas? E também nós fizemos o encontro dos personagens também, dos personagens bíblicos, né? Se reunimos Hum, com os jovens, né? Fizemos com os jovens, foi há uns 2 meses. A gente tinha marcado para o verão antes de chegar o inverno, mas não foi possível. Foi adiado e adiado, né? Por conta de compromisso da congregação. Mas aí chegou a tão falada data, né? Marcamos o encontro dos personagens. Aí eu fui. Até quem foi ministrar para nós foi o Ednilson, né? O irmão do Anderson. sim, sim. E aí nós fizemos. Eu fui vestido de Lázaro, né? Brincadeira, não. Eu fui vestido de Jó. Sim, Né? Fui morto, não. Eu fui... Fiquei deitado. Não, não, inteiro. brincadeira. Eu fui de Jó, né? Jó na época que só tinha uma telha, né? Ai, meu Deus. Só com uma palhetinha pra coçar as Aham, feridas. tá Aí, aqui. aí eu fiz os machucados aqui e tal, das feridas abertas. Foi bênção. O Edilson também, né? Bala na agulha, né? Pregou pra nós 1h15. Eu olho pro relógio o tempo todo, quando o pregador tá pregando assim.
Porque eu gosto de saber o quanto tempo a gente tá dedicando pra palavra, porque a palavra é o momento mais importante. Então eu falo, ó, irmão, prega aí, Se vira. né? Vai. Se pregar menos de meia hora, irmão, né? Tá feio, né? Acho que, né? A gente precisa ter contexto, ter argumento, né? Precisa estudar, né? E aí o irmão pregou 1h15 de Bíblia, irmão. 1h15 de palavra, de pregação. Que obreiros velhos de casa, não tô falando da minha casa, mas assim, no contexto geral, igreja, né? Não aguentam sentar 1h15 para ouvir palavra, Bíblia exposta, né? Falando sobre identidade, né? Identidade do reino, identidade de filho, com quem você anda, Uhum. né? Quem você quer ser. E assim, foi muito bom, foi bênção, né? Tivemos convidados, né? Tinha lá os irmãos que estavam vestidos de... Tinha o Lázaro lá assim, né? Ressuscitado. Tinha, né? Depois de Cristo, né? Depois, Depois enrolado na faixa lá, mas ressuscitado. Tinha... Cara, tinha Miriam com o pandeirinho, Uhum. né? Foi muito massa, né? E assim também, né? Traz grandes frutos, né? Resultados muito massa. A gente fez até, simulou um podcast lá depois. Eu vi algumas, É, tinha algumas aí, perguntas, né? umas perguntas, tipo assim, eu perguntei pro rei Davi lá, assim, qual foi a sensação de tu entrar numa caverna, né? E tu encontrar o rei que queria te matar, fazendo o número 2, e tu não quis matar ele, né? Diz a Bíblia que ele entrou numa caverna a fim de aliviar o ventre, né? É, não precisa de muitas palavras Não, para não, entender, não né? precisa. E Davi teve a oportunidade de matar e não matou. Então fizemos várias perguntas, assim, Uhum. para descontrair na linguagem que a galera entendeu. Frutos muito bons a gente extraiu daquilo ali, daquele encontro, daquele momento. Então a gente precisa entender, cara. Tem coisas que a gente não pode banalizar o evangelho, né? É, ponto de vista meu. O que funciona no mundo não precisa funcionar para nós, né? Tem que tomar cuidado com aquela ideia de pragmatismo, né? Funciona lá, funciona cá. Não funciona lá. Não funciona cá porque funciona lá. A gente pega exemplos, né? Sim. Transforma a forma de abordar o assunto a gente muda, mas o assunto é o mesmo. Pecado é pecado, inferno existe. Se não cuidar, tu vai falar, né? Essa é a verdade. Então foi benção, cara. Realmente foi uma experiência muito massa. E ano que vem, né, encontra os personagens 2.0, né, na Igreja Nova de Elias Galão, que Olha aí. aí nós queremos ver, né, o negócio mesmo, a igreja encher de jovem, e todos estão convidados a participar, né? Aí, bora lá. E aí a gente vai fazer Resumo, também. resumo. Depende. Eu acho que é isso daí, né, meu irmão? É por aí. 5h30 da manhã? Ah, Passar ali e tomar um café agora. Agora tomar café. Mas esse daí, acho, gente. Quer mandar um salve, talvez, mano, pra alguém aí? Quer agradecer? Cara, eu sou grato a Deus, né, por essa experiência de estar aqui com vocês. Ao Anderson também, que falou de nós, não sei se falou bem, mas falou de nós, né? Falou que eu cuido dele também, que eu corto o cabelo dele, né? Não sei, não. Ô, irmão. né? Meu Então nós temos, somos gratos aí também por esse espaço. Acho que falamos bastante, né? Deu umas 2 horas. Deu 1h33. A gente falou demais. Foi bom e aí estamos aí para servir também, tá? Deus abençoe toda a audiência e em nome de Jesus vamos subir esse canal aí, né? Que seja bênção aí na vida do Brasil inteiro e fora também, tá bom? Deus abençoe Não, vocês. amém, amém. Amém? Vou tomar uma água. pra finalizar. Beba água. Mas, Vilmar, eu quero te agradecer aí por ter vindo, por ter aceito o convite. Era pra ter acontecido isso semana passada. Não lembro porque não aconteceu. Lembrei. Não, tranquilo. Lembrei. Mas a gente é grato a Deus e é grato a ti por tu ter aceitado já o convite, por ter entendido a seriedade do nosso projeto aqui. Sim. A gente não tá de bobeira, a gente tá fazendo algo pra Deus mesmo. E te agradece. Te agradece por ter vindo. Amém. Deus abençoe. É isso aí. Pessoal, E você a que gente quer estava agradecer nos os patrocinadores, assistindo. os apoiadores. Vai lá, tu. É. Chama tu. Agradecer então os nossos apoiadores, MMS, Mecânica Box 66 Jonas Altura. e João nas Alturas. Agradecer a vocês de estar apoiando a gente. Se você quer apoiar o canal, chama a gente. Deixa Deus te usar. Chama a mano. gente, deixa Deus te usar. Como o irmão falou aqui, ó. Se Deus falou, ó, dá 50 pros irmãos. Dá 50, tem um Pix embaixo ali na descrição. E vai ser muito, muito bem-vindo todas as ajudas aí, porque a gente tem vários projetos aí pela frente.
Tem coisa boa vindo aí. A gente sempre fala isso, né? Mas tem coisa Tá boa vindo, vindo. tá vindo, tá vindo. Tá Chegando. vindo, tá vindo, vai chegar. E eu quero agradecer você que tá assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer vocês que estão se inscrevendo no canal. Isso tudo é possível graças a vocês que estão nos apoiando, que estão nos ajudando. E continue seguindo Jesus aí, que vai ser benção. É benção. Vai ser. Não, vai ser ainda, né? Vai ser pra sempre. Amém? Pessoal, muito obrigado Valeu, mesmo, você galera. que estava aí até agora. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Que a gente vai bater esses 2.000 antes do final do ano. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, Agradecer muito o obrigado. pastor Antônio Júnior também, né? Ah, é E- verdade, deu um grande apoio aí. Grande... Deu boa. Queremos você aqui. Ai. E agora? Só vim. Amém? Pessoal, muito obrigado. Valeu, Até a galera. próxima. Valeu! Até mais. Até.